Êxodo capítulo 27, começando no versículo 9. Lá atrás do salão tem duas ilustrações do tabernáculo. Quem quiser consultar depois, e o Carlos irá distribuir também para quem quiser depois um pequeno resuminho disso que nós pretendemos estudar esses dias, bem resumido mesmo, só os pontos principais. Se alguém tiver interesse, pode procurar com o Carlos depois. Êxodo 27, 9. Farás também o pátio do tabernáculo ao lado meridional que dá para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Versículo 13. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados, de maneira que haja 15 côvados de cortina de um lado, suas colunas 3 e suas bases 3, e 15 côvados das cortinas do outro lado, as suas colunas 3 e as suas bases 3, e a porta do pátio, uma cortina de 20 côvados de azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, de obra de bordador, as suas colunas 4 e as suas bases 4. Versículo 18. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada lado de 50, e a altura de 5 côvados. As cortinas serão de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. Lembrando que estamos tomando como base do côvado 50 centímetros, é só dividir esses números todos que lemos por 2. Então 100 côvados são 50 metros, e assim por diante. Vamos ler no Novo Testamento, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus, diz o Senhor Todo-Poderoso. Epístola aos Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, ou como diz a outra versão, como luzeiros no mundo, uma luz brilhando no meio das trevas. Finalmente, 1 Pedro, primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12. Vamos ler até o versículo 15. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo em vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem,
porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Então, diante daquilo que foi exposto no primeiro estudo, olhando para o tabernáculo e vendo como ele representa uma igreja local, eu queria começar pensando do lado de fora, vendo aquela cortina que separava o santuário dos que estavam lá fora, pensando principalmente naquele povo que não tinha o direito de entrar lá dentro do santuário. Deuteronômio 23 dá uma lista de algumas pessoas que não podiam entrar, e tem muitos detalhes ali, mas vamos simplificar isso pensando em pessoas que não têm acesso ao santuário de Deus, não podem nem se aproximar. Vendo nisso uma figura hoje dos incrédulos, daqueles que não pertencem a Deus, nunca creram no Senhor Jesus, nunca nasceram de novo, estão separados de Deus, como a palavra de Deus nos ensina. Lá no tabernáculo, uma pessoa como essa, que não podia entrar no tabernáculo, ele tinha diante de si essa cortina, uma cortina alta, 2,5 metros de altura, mais alto do que qualquer pessoa que eu conheça, 2 metros de altura, e por toda a extensão do pátio do tabernáculo, aquela cortina branca, alta, indicaria para aquela pessoa que o que estava além do tabernáculo estava além do alcance dele. Desculpe, que eu estava além da cortina. O que estava lá dentro estava além do alcance dele, estava fora de limites para ele. Eu sei que a cortina não era uma barreira intransponível. Teria diversas formas de alguém do lado de fora conseguir ver o que estava lá dentro. A tenda do tabernáculo tinha mais ou menos 5 metros de altura. Então, se você não estivesse muito perto da cerca, daria para ver um pouco do tabernáculo aparecendo por cima. Se o tabernáculo estivesse lá embaixo no vale e você numa montanha, você conseguiria ver lá dentro. Se você estivesse perto da porta quando alguém entrasse ou saísse, conseguiria ver alguma coisa lá dentro. Então tem algumas exceções à regra. Não era uma barreira intransponível que escondia tudo, mas era uma indicação muito clara para quem estava de fora, que havia uma separação entre o lá dentro e o aqui fora. A cortina fazia diferença, alguns para fora, alguns para dentro. De uma forma muito simples, podemos ver ilustrada aqui a doutrina, o princípio bíblico da separação. Como eu falei na primeira parte, um dos princípios mais antigos da Bíblia, que aparece logo na primeira página da Bíblia e que é mantida em todas as épocas, em todos os relacionamentos de Deus com o seu povo, quaisquer que fossem esses povos, Israel, a igreja ou qualquer outra coisa, Deus sempre fez questão disso: separação. E tem 3 detalhes sobre essa cortina que nos ajudam a entender como, na prática, viver essa separação. Mas primeiro, permita-me enfatizar o princípio. O princípio é muito fácil de ver na Bíblia. Agora, o difícil é entender como praticar isso. Então vamos começar do mais simples. O princípio apresentado na Bíblia. Gênesis capítulo 1 fala da criação do mundo, e como muitos aqui já perceberam, 2 etapas diferentes. Os primeiros 3 dias é uma preparação para a criação dos próximos 3 dias. A terra era sem forma e vazia. Nos primeiros 3 dias Deus dá forma para a terra, nos outros 3 dias Ele enche a terra. Repare uma coisa que é comum nos primeiros 3 dias: separação. No primeiro dia Deus está tratando com a água, e no com a luz, e no 4º dia a mesma coisa. Só que no primeiro dia Ele separa a luz das trevas, e só depois, no 4º dia, Ele cria os luzeiros, o sol e as demais estrelas. No 2º dia Deus está tratando com a água, e também no 5º dia.
Mas primeiro, no segundo dia, Deus separa as águas em cima das águas embaixo. E depois, no quinto dia, Ele povoa as águas de seres viventes. No terceiro dia, Deus está tratando com a terra. E a mesma coisa no sexto dia. Mas primeiro Ele separa a terra das águas, no terceiro dia. E depois, no sexto dia, Ele vai povoar a terra de seres viventes. Então é luz no primeiro e no quarto dia, água no segundo e no quinto dia, terra no terceiro e no sexto dia. Mas sempre nessa sequência, Deus separa e depois Deus povoa. É uma sequência lógica, mas ela ilustra o princípio que percorre toda a vida. É útil para Deus aquilo que Deus separou. Antes de usar uma coisa, Deus separa. Antes de usar uma ferramenta para Ele, Deus diz: essa é minha, eu tomo ela dentre todas as outras, ela agora pertence a mim, agora eu vou usá-la no meu serviço. E percorrendo o restante da Bíblia, Deus enfatiza isso. Abraão vai ser o progenitor do povo de Deus. Então, primeira coisa, Deus diz: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. E é o que vemos no tabernáculo e lemos em 2 Coríntios 6. Lá em 2 Coríntios 6 são citadas as palavras que Deus disse quando o tabernáculo, quando Ele estava dando a Moisés as instruções para a consagração do tabernáculo. Em Êxodo capítulo 29. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. E tanto em um quanto em outro, o contexto é separação. Deus tirou Israel do Egito para poder habitar no meio deles. E em 2 Coríntios 6, Deus diz para os salvos em Corinto, e nós aplicamos isso para todos nós hoje: saí do meio deles, santificai-vos, diz o Senhor, e eu vos receberei. Ali temos aquele ensino tão conhecido sobre o jugo desigual. Uma verdade que se aplica individualmente para cada cristão. Quer dizer, é errado o jovem cristão se envolver num relacionamento amoroso com alguém que não é salvo. É errado um empresário cristão se envolver num relacionamento empresarial com alguém que não é salvo, e assim por diante. Mas além do aspecto individual, o contexto apresenta também um aspecto coletivo. O povo de Deus, como igreja, precisa estar separado do mundo ao seu redor. Esse princípio, tão claramente apresentado na Bíblia, percorre toda a palavra de Deus e é básico para nós agradarmos a Deus hoje em dia. Eu creio que não há nenhuma dificuldade em nenhum cristão em entender que Deus exige separação. Essa separação tem que ser completa. Separação da sociedade, não no sentido físico. Não é que nós vamos morar num deserto, no meio da floresta, mas é da participação nos erros que são cometidos ao nosso redor e assim por diante. Entender o princípio é muito simples. Agora, todos nós temos muita dificuldade de praticar. Temos por natureza ser extremos. É a tendência do ser humano. E diante de um princípio muito claro como esse, precisamos ser separados do mundo ao nosso redor. Lendo versículos como Tiago 4:4, se alguém quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Lendo palavras como essa, entendemos, temos que ser separados. Agora, como que vamos viver isso? Alguns vão para um extremo: bom, eu não vou conversar com os meus vizinhos, não vou cumprimentar meus colegas de trabalho, de escola, eu vou manter a distância deles, eles são a escória do mundo, eu sou um eleito de Deus, não quero nada a ver com eles. Preciso ir no mercado comprar o que eu preciso para comer, preciso contato mínimo, mas vou manter a minha distância. Outros vão para o outro extremo. Não, isso é falta de educação. Não dá para viver assim. O Senhor Jesus não viveu assim. Então nós vamos nos envolver com eles, vamos viver como eles vivem,
vamos tentar ser o mais semelhantes possível a eles, para que possamos alcançá-los para Cristo. Qualquer um dos extremos é errado. Agora, como que podemos achar um equilíbrio nessa questão? Como muitas outras coisas da Bíblia que envolvem princípios, simplesmente não existe um manual de 10 passos para você alcançar a separação, a santificação perfeita. Eu não sei se todos aqui sabem, mas a palavra santificação, que ocorre muitas vezes no Novo Testamento, a palavra santo, simplesmente quer dizer separado. A palavra grega traduzida santo e santificação é o mesmo assunto sendo repetido de novo. Então não existe um manual para alcançar 10 passos para você alcançar a santificação ou coisa parecida. Não tem uma série de regras e mandamentos. É uma questão de procurar conhecer na presença de Deus a vontade de Deus. E é aqui que todos os salvos vão precisar da presença de Deus, conhecer o coração de Deus, para viver isso na prática. Agora, as cortinas do tabernáculo nos ajudam um pouco, aquela cerca ao redor. 3 coisas sobre aquela cerca. Primeiro, a fabricação dela. Segundo, a sua fragilidade. Terceiro, a sua finalidade. A sua fabricação. A Bíblia diz que ela era feita de linho fino, retorcido. O linho é na Bíblia mencionado como sendo um tecido nobre. Quando José foi tirado da prisão e colocado em lugar de honra e destaque no Egito, Faraó deu a ele roupas de linho. Não é um tecido precioso, mas o principal significado do linho fino na Bíblia é revelado para nós em Apocalipse 19. Acho que a maioria aqui conhece aquele trecho sobre as bodas do Cordeiro. A noiva é apresentada vestida de linho fino. E a Bíblia diz: o linho fino são os atos ou as obras de justiça dos santos. Versos da Bíblia muitas vezes falam do nosso testemunho, da justiça praticada, e principalmente o linho fino representa isso. Atos de justiça, obras de justiça, as boas coisas que nós fazemos e com as quais nos vestimos, figurativamente. Todos nós sabemos que as roupas, as vestes, elas não são o que nós somos. Eu sou muito mais do que as roupas que eu visto. Mas também nós sabemos que as roupas transmitem uma mensagem. Então, figurativamente também, o linho fino ilustra o caráter de uma pessoa. E principalmente nesse sentido, as obras de justiça que ele pratica. Então traga isso para o tabernáculo. O incrédulo, figurativamente, o estrangeiro lá de fora, olhando para o tabernáculo, podia saber o que estava lá dentro, podia ver alguma coisa aparecendo por cima da cerca, mas o que ele via mesmo era a cerca, aquele pano branco. E aquele pano branco dizia: lá dentro tem coisas que estão além do seu alcance, você fica de fora. A igreja local está aqui no mundo. Não somos do mundo, mas estamos aqui no mundo. Aqui em Gama, Deus estabeleceu uma igreja local, em Pirassununga estabeleceu outra. Em diversas partes do mundo, Deus estabeleceu igrejas. Essas igrejas, colocadas cada uma na sua localidade, são separadas do mundo ao seu redor. Mas como que deve ser evidenciada essa separação? Alguém de fora, os vizinhos do salão onde a igreja reúne, os vizinhos dos salvos que reúnem naquela igreja, olhando para a vida prática e diária da igreja, o que deve impressionar eles? Eles devem perceber que existe uma separação. Não tinha como esconder aquela cortina. Era 2,5 metros de altura. Era branca, chamava atenção. Então a separação tem que ser bem vista. A cortina tem que ser mantida bem alta. Mas qual que era a natureza daquela separação? Figurativamente, fala de boas obras. Então os incrédulos ao nosso redor, olhando para a nossa vida diária e coletiva,
eles devem entender isso. Aquele povo é diferente do que eu. Aquele povo é diferente do que nós. Eles não vivem como nós vivemos. Mas como que essa diferença vai ser mantida? Pelas nossas boas obras. Vai ser um prejuízo muito grande para nós se os incrédulos, olhando para uma igreja local, disserem: aquele povo é diferente de nós, eles são arrogantes, eles são orgulhosos, eles não têm tempo para nós, eles não falam conosco. Vai ser vergonha para nós, se for essa a diferença que nós procurarmos manter. Mas se os incrédulos ao nosso redor, olhando para a vida da igreja, disserem: aquele povo é diferente, aquele povo vive uma vida justa, aquele povo pratica boas obras, aquele povo teme a Deus, aquele povo se destaca das trevas ao redor pela luz que brilha deles, figurativamente. Se for assim, estaremos vivendo na prática Filipenses capítulo 2, brilhando como luzeiros no meio das trevas ao nosso redor. O mundo hoje vive na imoralidade, na imundícia, na iniquidade. É vergonhoso o padrão moral que está sendo visto hoje na política, na sociedade, nos relacionamentos entre as pessoas. Não tem nada a ver com o padrão de Deus. E você, jovem, adulto, velho, você tem que ser diferente deles. Eu estou falando da igreja, mas a igreja é composta de indivíduos. A igreja nunca vai ser mais separada do mundo ao redor do que os membros da igreja são individuais. Então, se uma igreja vai ser separada, tem que começar comigo individualmente e cada um dos membros da igreja. Então é necessário, é fundamental que haja uma diferença. Os incrédulos têm que olhar para nós e ver que nós vivemos segundo padrões diferentes. Padrão de justiça, padrão de santidade. Não podemos seguir o caminho da mentira como eles seguem. Não podemos viver uma vida imoral como muitos deles vivem. Não podemos viver nessa corrida materialista que caracteriza o mundo. A diferença tem que estar estampada na nossa forma de viver. A cortina tem que ser mantida bem alta. Olhando para a maneira como vivemos, eles devem ver a diferença. Agora, isso vai trazer dificuldades, eu sei disso. Principalmente para os jovens nas escolas. Isso traz muito sofrimento. É sofrimento real, é coisa que machuca, que às vezes mata. Mas a palavra de Deus apresenta esse padrão como um padrão que tem que ser mantido. Em nenhum lugar da Bíblia, Deus diz para o jovem: quando você for jovem, você é mais imaturo, então eu não vou exigir muito de você. Quando você crescer mais, você vai ter um padrão mais firme, mais claro de santidade. Enquanto você é jovem, para que você não fique traumatizado pelo resto da vida, você pode abrir mão de algumas coisas. Pelo contrário, temos exemplos de jovens colocados em ambientes hostis, como José no Egito, Daniel na Babilônia e outros, que souberam proclamar para aqueles que estavam ao seu redor que eles eram diferentes, não desprezando os outros, não de uma forma arrogante, mas simplesmente fazendo aquilo que Deus exigia deles. E o que eu queria enfatizar principalmente sobre separação é essa atitude de fazer o bem, não de levantar de manhã cedo e dizer: bom, o que eu posso fazer hoje para afastar os incrédulos de mim? Como que eu posso agir hoje para ser separado deles? Não é assim. O correto é pensar: o que eu posso fazer hoje para agradar a Deus? Sabendo que quando você agrada a Deus, quando você cumpre a palavra dele, automaticamente você está sendo separado do mundo. As trevas odeiam a luz. Lembre de João capítulo 3: aquele que faz o mal não vem para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas. E se o cristão, na escola, no trabalho, dentro de casa,
se ele tem essa convicção, eu vou fazer o que Deus quer. Deus quer que eu seja sujeito às autoridades, 1 Pedro 2. Deus quer que eu nunca fale uma mentira, Efésios capítulo 4. Deus quer que eu ame o meu próximo e assim por diante. Então eu vou viver isso. Ninguém mais vive, tudo bem, eu vou viver. Então eu vou viver dessa forma. Se o jovem ou qualquer outro cristão vive dessa forma, ele vai perceber que a separação na vida dele é mantida. Conforme ele levanta a cortina branca das boas obras, os outros vão se afastar dele, vão respeitar, vão zombar dele. Mas quando surgir uma hora em que precisam de alguém honesto, em que precisam de um conselho, segundo a palavra de Deus, eles vão saber a quem recorrer. Se o jovem é o mais popular na sua turma, alguma coisa está errada, a não ser que a turma for de salvos, mas eu estou pensando no mundo. O jovem tem que ser diferente, o adulto, o homem de meia idade, a mulher idosa, o cristão em qualquer ambiente tem que ser diferente. Mas a marca da diferença é essa: o linho fino, as obras de justiça. E vivendo uma vida de boas obras, vivendo uma vida dedicada a isso, a separação vai ser mantida e nós vamos poder glorificar a Deus. Trabalhe nisso, esforce-se nisso. Não vai acontecer do dia para a noite, mas tenha como ponto principal da sua vida não apresentar aos homens uma cortina suja, manchada de imundícia do mundo, mas uma cortina de linho fino, como são as vestes da noiva do Cordeiro, puro e resplandecente, que manifesta a própria justiça de Deus. Aquela cortina, além de ser fabricada com linho fino, ela era extremamente frágil para aquela função. Se você pensar em todo o ouro, prata, bronze ou cobre que havia dentro do tabernáculo, uma cortina só para separar aquilo, para proteger aquilo, é muito pouco. Em termos de proteção, de segurança, aquela cortina era quase nada. Qualquer um poderia passar por baixo dela, qualquer um poderia facilmente rasgá-la e atravessar pelo buraco. Uma cortina não dá muita segurança. Mas é um fato interessante que, lendo a história do tabernáculo, o tabernáculo nunca foi invadido, e o que estava nele nunca foi tirado lá à força. A arca foi roubada uma vez, mas é porque o povo de Deus, contra as ordens de Deus, tirou a arca de lá e levou para o campo de batalha. Mas o tabernáculo em si permaneceu para sempre inviolável, ninguém nunca entrou nele à força. Ao contrário do templo de Salomão, construído nos mesmos moldes do tabernáculo, segundo as mesmas proporções, mas não de madeira coberta de pano, cercado de um pano, feito de pedra, tão resistente, mas foi invadido, foi saqueado, mas o tabernáculo permaneceu preservado, protegido não pela cortina, mas pela presença de Deus lá dentro. Quando o tabernáculo foi inaugurado, diz Êxodo capítulo 40, a glória do Senhor encheu aquele lugar, e foi o poder de Deus que preservou os móveis, o ouro e a prata que havia no tabernáculo, não a cortina. Aplicando isso para nós, a cerca que deve nos separar do mundo não são cercas artificiais que nós levantamos, são as boas obras que nós praticamos. E se você tem um pouquinho de tempo de vida cristã, você vai dizer: é uma cerca muito frágil, é cheio de, humanamente falando, cheio de buracos, porque nenhum de nós consegue viver uma vida justa, uma vida de santidade perfeita. Conforme vamos nos aproximando de Deus, no conhecimento dele, as falhas vão sendo menos importantes e menos frequentes. Mas é a triste realidade que, enquanto estamos aqui, no corpo dessa carne, conhecemos as nossas limitações. É só alguém muito ignorante que não percebeu ainda que não é perfeito.
E se Deus exige de nós que a nossa separação seja manifestada dessa forma, as nossas boas obras, se Pedro diz que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a Deus, nós vamos dizer: Senhor, estamos perdidos, nós não vamos conseguir nos manter separados, não vamos trazer glória a Deus. Mas aí nós lembramos do que aconteceu com o tabernáculo, lembramos do que está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Essa é uma das palavras usadas, das expressões usadas em 1 Coríntios sobre a igreja, que é extremamente solene. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. O contexto está falando sobre a igreja local. O santuário, naquele contexto do capítulo 3, era a igreja local em Corinto. Nós aplicamos hoje, cada um na sua respectiva localidade. A igreja da qual eu faço parte, lá em Pirassununga, é um santuário de Deus aqui na terra. A igreja aqui em Gama é um santuário de Deus. E a promessa da palavra de Deus é: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Se a proteção da igreja dependesse das nossas boas obras, do nosso testemunho, estaríamos perdidos. A cortina seria frágil demais. Mas o poder de Deus age em nós. E nós não temos tempo para ficar muito tempo nisso, mas duas coisas. Pense na solenidade disso, um aviso. Eu não conheço todos aqui, acho que não há nenhuma necessidade de avisar ninguém, mas é uma coisa que está na palavra de Deus e precisamos guardar no nosso coração. A pior loucura que um ser humano pode cometer hoje, nessa dispensação, é dizer que vai destruir uma igreja de Deus. Eu conheço em primeira instância coisas que eu vi ou que me foram contadas por pessoas que participaram e que são pessoas que para mim são de inteira confiança. Pelo menos 3 casos de homens que indireta ou diretamente disseram que iriam destruir um trabalho de uma igreja de Deus. Um deles usou essas palavras: eu vou destruir aquela igreja. Um desses homens foi atropelado menos de uma semana depois. Um deles morreu de um ataque de coração fulminante menos de 15 dias depois. O que falou que iria destruir a igreja morreu num acidente de carro poucas horas depois disso. Eu sei que isso são exceções à regra. Deus não age sempre nessa dispensação assim, dessa forma tão evidente, tão clara. E o que eu conheço não tem nada a ver, não tem autoridade para convencer ninguém aqui. Eu só digo isso porque é algo que eu sei. O que você precisa saber é o que está escrito na Bíblia: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Alguns já tentaram, outros mais vão tentar. Tem seres humanos que vão tentar destruir uma igreja local. Todos eles vão perceber, vão descobrir que o poder de uma igreja não está nas pessoas, está em Deus. Enquanto aquele tabernáculo, figurativamente, estiver sendo usado por Deus, Deus não vai permitir que ele seja destruído. Quando os irmãos se afastam de Deus, quando aquilo vira só uma formalidade, aquilo já morreu antes, vai definhando, vai desaparecer em breve. Mas enquanto a igreja permanece submissa a Deus, ninguém pode tocar. Pense não só na solenidade disso, mas na sublimidade dessa verdade. Algumas igrejas locais são muito pequenas, numericamente, 6, 7 pessoas. Algumas podem até ser maiores numericamente, mas são muito limitadas nos seus dons, na capacidade do ponto de vista humano. Muitas vezes, irmãos e irmãs tementes a Deus já pensaram: não tem condições dessa igreja continuar.
somos fracos demais. Não há como sermos preservados, separados do mundo ao nosso redor. Mas nessas situações em que a nossa fraqueza fica muito evidente, a palavra de Deus traz esse consolo. Deus é aquele que protege as suas igrejas. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. A cortina, então, ilustra as nossas boas obras. Era fabricada de linho fino. Apesar de frágil, cumpriu a sua função. Mas essa cerca tinha uma finalidade que não era só excluir. Ela separava, sim, mas ela também conduzia até a porta. Não era simplesmente um cercado sem abertura. Era um cercado que tinha uma porta. E tem 3 detalhes dessa porta que nós precisamos destacar. Primeiro, era uma porta ampla, larga, espaçosa. Ela tinha 10 metros de largura. Eu vou arriscar que 10 metros seja a largura desse salão, talvez um pouco mais, um pouco menos. Dá para passar qualquer pessoa, por mais obesa que ela seja. Essa porta não tinha nenhuma limitação nesse sentido. Além disso, era uma porta atraente. Toda a cerca em volta era branca, linho fino retorcido. Mas na porta, Deus diz, é linho fino também. Mas o bordador vai usar naquele linho fino branco fios de azul, púrpura e carmesim. A Bíblia não diz como que essas cores eram usadas no portão. Quando você olha ilustrações do tabernáculo, como aquelas lá atrás, quem fez usa um pouco a imaginação. Pode haver muita diferença entre o que um faz e o que o outro faz. Não sabemos os detalhes, mas sabemos que havia uma diferença. De longe, aquele portão, aquela porta, se destacaria da cerca ao redor. Tudo era branco, a porta era colorida, chamaria a atenção. Não tinha como alguém passar por ela e não perceber que ela estava lá. Terceira coisa, além de ampla e atraente, a porta era acessível. Esse detalhe interessante nós descobrimos quando vemos que a porta ficava do lado oriental. Deus estabeleceu isso. A porta do tabernáculo tem que ficar olhando para o oriente. E nós temos que pensar por quê? Deus não dá nenhum detalhe supérfluo na sua palavra. Quando você olha para a ocorrência da palavra oriente na Bíblia, você vai ver que ela descreve o lugar daqueles que estão longe de Deus. Tem muitos exemplos em Gênesis de pessoas que se afastaram de Deus e foram para o Oriente. Quando Adão e Eva saíram do jardim do Éden, a Bíblia diz que foram para o Oriente. Quando Caim se afastou da sua família, foi para o Oriente. Quando Ló se separou de Abraão, foi para o Oriente. Quando Abraão se separou de Isaac, os outros filhos dele, mandou aqueles outros filhos para o Oriente. E assim vários exemplos da Bíblia batem na mesma tecla. Figurativamente, o Oriente representa o lugar do homem sem Deus, a terra do sol nascente, aqueles que viram as costas para Deus e adoram o sol, eles olham para o Oriente. Em Ezequiel lemos de alguns homens idólatras de costas para o templo de Deus, olhando para o Oriente, adorando o sol. As terras do Oriente hoje não tem nenhuma maldição nesse sentido. É uma figura da Bíblia, uma linguagem figurada. O Oriente representa na Bíblia o lugar do homem sem Deus. Lembrando disso, veja um detalhe impressionante. Quando Deus plantou o jardim do Éden, Ele plantou olhando para o Oriente. Quando Ele mandou construir o tabernáculo, depois o templo de Salomão, as casas de Deus aqui na terra, Ele sempre estabeleceu isso. A porta olha para o Oriente. Deus não está escondendo o acesso à casa dele daqueles que estão longe dele. Se o homem sem Deus está lá no Oriente,
Deus não vai colocar a porta da casa dele olhando para o ocidente. Deus vai colocar olhando para lá, para que quando o homem longe de Deus perceber que adorar o sol é bobagem, só vai dar problema na vista, quando ele resolver virar as costas para o sol e buscar a Deus, a porta vai estar bem diante dele. Ele não vai ter que sair rodeando aquela cerca, procurando onde está a entrada no santuário de Deus. A porta vai estar lá, na direção dele. E um princípio da Bíblia, muito claro, claramente apresentado a esse. Não é o ouvido de Deus que está surdo, não é o braço de Deus que está encolhido. Nós estamos separados de Deus, mas quando um de nós busca a Deus, o Senhor está lá, pronto para nos ouvir, pronto para nos ajudar naquilo que precisamos. E uma igreja local precisa lembrar que a separação dela em relação ao mundo não é uma separação que afasta os outros, não é um isolamento, é uma separação que tem por finalidade conduzir o pecador até Cristo. Não há dúvida que essa porta da cerca do tabernáculo representa Cristo. As cores azul, púrpura e carmesim, o azul a cor do céu, a púrpura a cor da realeza do rei, o carmesim a cor do sangue e o branco a cor da pureza, todas elas nos lembram de aspectos do nosso Senhor. As 4 colunas que sustentavam a porta podem nos lembrar dos 4 evangelhos, cada um deles enfatizando uma dessas cores apresentadas ali na cortina. Tudo isso fala de Cristo, aquele que disse: eu sou a porta. Se o pecador quer entrar na presença de Deus, se ele quer estar no santuário de Deus, Cristo é a porta. E Deus exige que o santuário dele seja separado do mundo, para que o ser humano saiba onde procurar. Imagine que Deus nos mandasse misturarmos no meio dos incrédulos e tentarmos nos mesclar com eles, tentarmos desaparecer no meio da multidão, sermos iguais a eles. Quando um desses incrédulos percebesse que a vida dele não vale nada e dissesse: não, tem que ter alguma razão para a vida, tem que ter alguma coisa melhor do que isso, onde que ele poderia ver um exemplo disso? Onde que ele poderia procurar instrução quanto a isso? Ele não iria ver nada diferente. Deus diz para os filhos dele: o mundo é trevas, mas vocês sejam luz. E uma luz você não põe embaixo da cama, uma luz você põe no lugar bem alto. O cristão tem que ser como uma cidade construída em cima de um monte, separado do vale ao redor, mas bem visível. As boas obras suas, minhas, precisam ser conhecidas e precisam nos separar daqueles que estão ao nosso redor. Os habitantes daqui de Gama, olhando para os irmãos se reunindo no salão, vendo o comportamento de vocês no trabalho, na escola, na vida diária, tem que perceber que há uma distância moral e espiritual entre vocês e eles. Tem que perceber que eles não vivem como vocês, porque o dia que o Espírito Santo tocar na consciência deles e eles perceberem a futilidade da vida deles, eles perceberem que o que eles fazem não vale nada, estão correndo atrás do vento, gastando a vida toda, quando eles perceberem que tudo isso é inútil e que vão sentir aquilo que estava lá escondido e nunca sentiram: eu quero alguma coisa melhor. Onde está a luz? Onde que eu posso procurar? Eles precisam saber: ali tem um grupo de cristãos que se reúnem. Eles não se reúnem para fazer gritaria, eles não se reúnem para roubar dinheiro dos que vêm na reunião. Aquele povo leva a sério a palavra de Deus. No meu serviço tem alguém que é diferente, ele não faz o que os outros fazem, ele tem um comportamento que o destaca dos outros. Alguns jovens dizendo: na minha classe, na escola, na faculdade, tem uma moça, tem um rapaz que é diferente.
Até hoje eu nunca quis ser amigo dele, mas ele pode me ajudar. A diferença tem que ser mantida, a cerca tem que ser bem alta, para que a pessoa possa ser conduzida até a porta. O tabernáculo não era um lugar onde qualquer um entrava de qualquer jeito, mas tinha uma porta. Quando alguém chegasse naquela cortina, se ele virasse para a direita ou para a esquerda e fosse continuando seguindo a cortina, ele fatalmente chegaria na porta. E quando ele chegasse na porta, ampla, atraente e acessível, ele logo saberia: é por aqui que eu entro. Uma igreja local tem que ser separada, mas essa separação tem que conduzir a Cristo. Se for só isolamento, nós não estamos cumprindo o que Deus quer. Tem que ser uma separação que atraia os outros a Cristo. Os que querem vir aí, a maioria não quer. A maioria só vai zombar, apontar o dedo e dizer: você é careta, você não entende, você não aproveita a vida. Se ser crente é assim, eu prefiro ir para o inferno. Mas aqueles que forem tocados por Deus e quiserem procurar a verdade, uma coisa muito solene para nós pensarmos: será que eles viriam procurar a mim? Será que eles viriam na igreja da qual eu faço parte? Essa tem que ser a finalidade da nossa separação: apresentar Cristo como o único meio de acesso à presença de Deus. Que Deus nos ajude a entender o princípio da separação, que é muito claramente apresentado na Bíblia. Principalmente que Ele nos ajude a descobrir a vontade dEle para a nossa vida e como colocar isso em prática. Hoje em dia é difícil, as circunstâncias ao nosso redor são terríveis, mas é possível. Deus quer que você, cristão, seja diferente, para que a igreja da qual você faça parte seja diferente. As igrejas locais precisam ser separadas do mundo, e essa cortina nos ajuda a ilustrar alguns aspectos dessa separação. A sua fabricação nos lembra que são as boas obras que vão nos distinguir daqueles que estão ao redor. A sua fragilidade nos lembra que as boas obras não mantêm a separação. É Deus agindo em nós que nos dá condições de viver uma vida santa. E a finalidade daquela cortina, levando até aquela porta ampla, atraente e acessível, nos lembra que se a nossa separação não conduz a Cristo, então estamos só sendo isolacionistas, não estamos sendo separados como Deus gostaria que fôssemos. Que Deus nos ajude nessas coisas práticas. Amém.